Aula 2 de Filosofia, das turmas de Pedagogia do UniAraxá, Centro Universitário do Planalto de Araxá. Turmas de Campos Altos, Pratinha e Serra do Salitre. Vamos começar agora a aula 2. E eu esqueci de falar lá na aula 1, eu vou mandar os resumos para vocês através do grupo de WhatsApp. Eu falei na aula 1, pessoal, do Tales de Mileto, né? Que ele é considerado o primeiro filósofo, o criador da filosofia. Ele buscou a construção do pensamento racional em diversos campos de conhecimento, né? Então, assim, a filosofia dessa época, ela buscava a racionalidade e ele buscou várias explicações. Olha só que interessante, ele era astrônomo e ele previu o eclipse total do Sol em 28 de maio de 585 a.C. Quer dizer, ele não tinha esses materiais modernos, ele não tinha satélite, ele não tinha nada. E ele conseguiu prever um eclipse solar total, né? Agora, o que é que eu falei? Concluiu que a água é a substância primordial, origem única de todas as coisas, e que permanece a mesma em todas as transformações, mudando apenas a forma. Então, o que ele dizia com isso? Que a água é o fundamental de tudo, que ela permanece a mesma, ela só muda a forma. E de ele tinha certa razão, né? Porque se você vê, por exemplo, a água em estado líquido é água. A água, quando ela solidifica e vira gelo, ela é água. A água, quando ela evapora, gotículas, ela vira vapor, ela é água. Então, essa era a fala principal do Tales de Mileto. O que a gente precisa guardar principalmente é isso. O que ele dizia? A água é o elemento, a substância primordial em todas as coisas. Todas as coisas, ser humano, animal, porque ela é a única que permanece inalterada, seja em que estado ela estiver. E ele tinha razão. Sem microscópio, sem nada disso, né, gente? Um detalhe. O Tales de Mileto, eles davam os nomes, isso é só uma curiosidade, davam os nomes para os filósofos de acordo com a cidade que eles eram. Então, o Tales, ele era de Mileto, tá? Na Itália. Agora, a gente vai ver rapidinho o Parmênides de Eleia, tá? O que ele dizia? Ele defendia dois caminhos para a compreensão da realidade. O primeiro, o da filosofia, da razão, da essência. O segundo, da crendice, da opinião pessoal, da aparência enganosa. Então, o Parmênides falava o seguinte, tem dois caminhos. Você vai definir o caminho que você quer seguir para a compreensão da realidade. O da filosofia é o da razão, é o do pensamento, é o da lógica, é o da compreensão real. E o outro é o da crendice, da opinião pessoal, da aparência enganosa, que não vai te levar a uma conclusão real, uma visão real do mundo, da sociedade. O Pitágoras de Samos, quem aí nunca estudou o teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa, ele dizia o seguinte, para ele, a base do pensamento dele era essa, ó, todas as coisas são números. Porque o que ele falava? A essência de todas as coisas no universo está nos números, porque eles representam ordem e harmonia. Então, ele pensava daquela forma, 2 mais 2 são sempre 4. Então, para ele, para Pitágoras de Samos, o fundamental, primordial de todas as coisas eram os números. Tá? Ele sofreu perseguição por causa da posição política. Ele tinha uma posição que era contrária aos governantes da época e ele foi exilado, ele teve que sair porque ele tinha uma visão à frente do seu tempo. Na realidade, todos esses filósofos, eles tinham uma visão à frente do seu tempo. Eles eram pessoas extremamente inteligentes e perceptivas. Então, muitos deles sofreram perseguição política, alguns foram mortos, outros foram presos, né? Outros foram exilados, igual o Pitágoras. E o Demócrito de Abdera, que era de Abdera, ele foi responsável pelo atomismo, olha lá. Afirmava que todas as coisas são construídas por partículas invisíveis e indivisíveis, que são os átomos. Hoje em dia, a gente falar de átomo é muito simples, né, gente?
com toda essa tecnologia, com todo esse material que tem. Mas na época que eles viveram, né, século antes de Cristo, século VII, século V, era muito difícil. Então, volto a dizer, são pessoas que tinham uma visão diferenciada das situações e uma inteligência à frente do seu tempo, tá? Eu coloquei uma fotinho deles aqui, ó, só para a gente ter um conhecimento, tá? É só o Tales de Mileto, o Demócrito de Abdera, o Pitágoras e o Parmênides, tá? Voltando aqui, então, vamos pegar aqui, ó. Então, o que é básico do Tales de Mileto? A água é a substância primordial de todas as coisas. Base do Parmênides. Você tem dois caminhos, né? O caminho da filosofia, que é da razão, do pensamento, da explicação lógica, ou da crendice. Você escolhe. Pitágoras, todas as coisas são números. Tá? Para ele, todas as coisas eram números porque representavam harmonia e ordem. E o Demócrito de Abdera foi ele responsável pelo atomismo. Ele falava que todas as coisas eram formadas por partículas invisíveis e indivisíveis, que é o conceito de átomo. Tá? Filosofia clássica. Agora a gente vai falar um pouquinho assim do Sócrates. O que ele dizia? Ele foi nascido em Atenas, ele nasceu em Atenas, e ele foi um marco, a gente já falou isso, que a gente tanto tem a filosofia pré-socrática e a filosofia pós-socrática. Não deixou nada escrito. E o que ele falava? Conhece-te a si mesmo. Era a fala principal dele, porque se eu me conheço profundamente, eu sei das minhas qualidades e sei das minhas limitações. E aí eu posso me tornar uma pessoa melhor. Né? Era a fala dele. Dizia que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prática. Né? Então, olha para você ver. Vida concreta ao pensamento. Há quanto tempo ele já dizia que é preciso significar, né? É preciso eu ligar o meu dia a dia àquilo que eu estou falando. Eu não posso, aquela frase típica que fala assim, na teoria a prática é outra. Eu não posso pensar de uma forma e viver de outra. Né? Unir o saber ao fazer. Quer dizer, o conhecimento teórico, o conhecimento de raciocínio, de pensamento, né, acadêmico, com fazer, com aplicar aquele conhecimento na realidade. A consciência intelectual, a consciência prática, né? Eu não sou ninguém sem o meu pensamento, mas se eu não souber colocar em prática aquilo que eu pensei, que eu aprendi enquanto pessoa, enquanto aluno, não vai ter sentido. Eu falei na aula 1, e a gente viu ali rapidinho de novo, a filosofia do Sócrates era baseada na conversa. Na conversa ele se reunia com seus discípulos e ali eles conversavam. Então ele desenvolveu o que ele chamava de diálogo crítico, que ele dividiu em dois momentos. A ironia, que é o primeiro momento desse diálogo crítico, qual que era o objetivo? Olha lá, levava a pessoa a confessar suas próprias contradições e ignorância. Tinha um caráter purificador na medida em que as pessoas se reconheciam como cheias de defeitos e não apenas possuidoras de certezas e clarevidência. Então a ironia era aquele momento em que o ser humano se reconhece imperfeito, cheio de defeitos, cheio de inacabado, né? Por terminar, um ser inacabado. E no segundo momento, né? Aqui, ó, era das suas limitações. E no segundo momento, que é a maiêutica. A maiêutica era o quê? Ajudava as pessoas a conceber as suas próprias ideias. Então, primeiro eu me reconheço incompleto, cheio de defeitos, né? E depois, no segundo momento, eu ia conceber a minha ideia. Por quê? Eu estava liberto de ideias pré-concebidas, e aí os seus discípulos poderiam dar à luz as suas próprias ideias.
Esse momento da maêutica, né, de dar à luz, o Sócrates pegou da mãe dele, porque a mãe dele era parteira. Então, na convivência, ele trouxe essa expressão para as ideias, dar à luz as novas ideias. No primeiro momento, eu me liberto de tudo que eu tenho pré-concebido, para no segundo momento eu dar à luz as ideias próprias. Aqui, ó, ele dialogava com ricos e pobres. Na época era uma sociedade escravocrata, né? Escravocrata. Ele dialogava com cidadão e com escravo, né? Com nobre, com todo mundo. O que importava para ele eram as condições interiores psicológicas de cada pessoa. O Sócrates se preocupava com aquilo que as pessoas pensavam, independente da sua condição social, política, econômica. Para ele o que importava era o pensar, tá? O livre pensar. Aí, ó, que eu falei com vocês, ele foi considerado subversivo e condenado a beber cicuta. Porque pensa para você ver, ele era de uma camada privilegiada na época, mas ele era parteira, pessoa que tinha uma certa importância na sociedade. E ele dialogava com escravo, com pobre, com pessoa de rua, ele não tinha essa divisão. Ele foi considerado subversivo, porque ele conversava com todas as classes. E aí o que fizeram com ele? Condenaram a beber cicuta, que era o que eles faziam. O menor era exilar, mandar embora. E o pior era condenar à morte. Ele foi condenado. O Pitágoras foi exilado. O Platão, ele nasceu em Atenas, né? Ao contrário do Sócrates, que o Sócrates era de uma classe média, hoje seria uma classe média, o Platão ele era nobre, era rico. E ele afirmava a existência de dois mundos. A ontologia é o significado, mas assim, o principal dele é que ele falava de dois mundos. O primeiro era o mundo sensível, tá? Da mudança, da aparência, dos contrários, o mundo superficial. Para ele, o mundo sensível era um mundo mais superficial. E o mundo inteligível, da identidade, da permanência, da verdade. Então, quando a pessoa conseguisse sair do mundo sensível, da aparência, e chegar até o mundo inteligível, ela estava filosofando e realmente ela estava construindo alguma coisa, certo? Então, do Sócrates, conhece a ti mesmo, né? O diálogo crítico. Platão, a existência dos dois mundos, o sensível, que é o da aparência, o exterior, o banal, e o inteligível, que é onde a pessoa deveria chegar, que é um conhecimento profundo, é o intelecto puro. Ele falava, Platão foi o primeiro que falou em dialética, uma linha dupla, né? A contraposição de uma opinião com a crítica que delas podemos fazer. Então, a dialética é isso, a pessoa se posiciona, coloca uma ideia, coloca um pensamento. Eu vou e me contraponho àquela ideia dela, né? Com uma crítica, eu faço uma crítica àquilo. E aí elas vêm e falam novamente, e a partir da dialética, o conhecimento, a ideia vai se construindo, né? Aqui é o que eu falei, ó. Somente quando saímos do mundo sensível e atingimos o mundo racional das ideias, é que alcançamos o domínio do ser absoluto, eterno e imutável. Então, só quando eu saio do mundo da aparência e chego no mundo das ideias, do intelecto puro, é que eu alcanço o domínio de ser uma pessoa realmente plena. Era o que o Platão pensava. Eu coloquei duas obras aí, a República e Leis. Aqui ele falava o seguinte, ele foi criticado porque ele falava de um modelo aristocrático de poder. Mas não era aristocracia de dinheiro, de nobreza, não. Ele falava o poder era confiado aos melhores, aos mais inteligentes, aos mais sábios. Essa era a aristocracia dele de poder, tá? E ele falava assim, se o Estado degenerar, se a gente não achar um ponto comum de equilíbrio, um governo equilibrado, podem surgir outras formas de poder. Isso aqui é para conhecimento, viu, gente? Só para efeito de conhecimento mesmo. A timocracia,
quando a virtude é substituída pela norma guerreira. Então, na timocracia, o principal é se formar e se ter guerreiros, o combate mesmo. A oligarquia, quando prevalece o gosto pela riqueza e o senso é a medida da capacidade para o exercício do poder. Então, a oligarquia é baseada na riqueza, né? Na riqueza, e é ela que faz com que exista a distribuição do poder. A democracia, quando o poder pertence ao povo, que não é capaz de conhecer. É o seguinte, a democracia, o poder é do povo, vem do povo. Mas quando ele não é capaz de reconhecer a ciência política, ele facilita o surgimento da tirania. Ele falava assim, a democracia ela é muito boa. Ela é do povo, ela é pelo povo, ela é para o povo. Mas se o povo não compreende ciência política, ele vai levar à tirania, que é exercida por um homem só por meio da força. Então, na realidade, o que ele queria? Era um poder daqueles mais inteligentes, porque eles teriam conhecimento da ciência política, de como funcionava. Aristóteles, ele propôs a classificação das ciências dividida em 3 tipos: teóricas, práticas e produtivas. Teórica seria filosofia, o pensar, o livre pensar, o pensar sobre a verdade, a busca da verdade, né? Prática mesmo, a fabricação de objetos que eram necessários para a sobrevivência. E a produtiva, que era a lógica do pensamento. Porque a lógica do pensamento é que fazia a pessoa buscar a verdade e produzir objetos. E o Aristóteles ele falava também que em todo ser humano, né, toda pessoa humana, a gente tinha que distinguir essas questões aqui. Primeiro, o ato. Né? O ato seria a manifestação atual do ser, aquilo que já existe, aquilo que eu sou enquanto ser humano. A potência é aquilo que ele não é, mas ele pode vir a ser. É o potencial que a pessoa tem para vir a se tornar alguma coisa. A substância, aquilo que é estrutural e essencial ao ser. A substância é aquilo que me forma, mas não em pensamento, que me forma enquanto ser. E o acidente, que é circunstancial e não essencial. Aparece na minha vida e modifica para o bem ou para o mal, mas que acontece acidentalmente na minha vida. Tá? E ele falava também que existem causas que determinam o que o ser vai ser. Aqui, gente, ele falou do que me forma, do que me constitui enquanto ser humano. Então, é o ato, a potência, a substância e o acidente. Agora, ele disse também as causas da realidade, o que me determina enquanto ser humano. Então, vamos lá. A causa material refere-se à matéria de que é feita alguma coisa. Então, assim, a matéria, a substância que é feita alguma coisa. Olha aqui para você ver. Mármore para fazer uma estátua. Então, qual que é o material nesse caso? O mármore. E qual que é o material do ser humano? Carne, músculo, osso, né? Causa material. Causa formal. Refere-se à forma assumida por um ser. Então, por exemplo, eu tenho uma estátua, eu tenho mármore para fazer uma estátua. É o material. O formal, eu vou fazer a estátua de um homem e não de um cavalo. É a forma que eu dou a matéria. Forma que eu dou a matéria. A causa eficiente refere-se ao agente que produziu. Que produziu o quê? O ser. É o escultor. No caso aqui do meu exemplo, é o escultor que produziu a estátua. Eu tenho o material, o mármore. A forma de um ser humano. A eficiência, né? É o agente, o escultor que fez a minha estátua. E a causa final é o objetivo que você tem para fazer alguma coisa. Então, a estátua vai exaltar um soldado, certo? O silogismo, né? Silogismo também, a gente continua nessa linha aí.
O silogismo, ele é a teoria do raciocínio, tá? O raciocínio do ser humano. Possui três características principais. Ele é mediado. O que é uma situação mediada? Ela tem um percurso a ser percorrido até chegar no final, até chegar a uma conclusão. E normalmente tem alguém que vai mediar esse percurso a ser percorrido. Ele é dedutivo. Parte de afirmações verdadeiras para chegar a outras que são verdadeiras, mas que dependem da primeira. E é necessário, é uma coisa que é necessária na vida do homem. Então, o silogismo é o raciocínio com essas três características. É mediado, para você chegar lá no final, você tem que passar por um caminho. Ele é dedutível, parte de uma afirmação verdadeira, para chegar a outras que vão ser verdadeiras, mas que dependem da primeira. E ele é necessário na vida da pessoa. Olha um exemplo de silogismo aqui. Exemplo. O que eu vou pensar? Todos os homens são mortais. É uma afirmação verdadeira. Todos os homens são mortais. Né? Olha o meu caminho aí. Sócrates é homem. Tá, então eu estou percorrendo um caminho. Todos os homens são mortais. O Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Né? Esse é o silogismo. Você vai ser parte de uma afirmação verdadeira. Todos os homens são mortais. Aí você percorre um caminho. Sócrates, ele é mortal. Então, lógico, Sócrates é homem, desculpa. Logo, o Sócrates vai ser mortal, porque se todos os homens são mortais, olha aqui. Nenhum anjo é mortal. É a minha afirmação verdadeira, a minha afirmação inicial. Nenhum anjo é mortal. Miguel é anjo. Logo, Miguel não é mortal. Ou Miguel é imortal. Se eu fosse colocar aqui, nenhum anjo é mortal. Sócrates não é anjo. Logo, Sócrates é mortal. Também seria. Você partir de uma dedução, de uma frase, de uma colocação, né, verdadeira, preenche um caminho e chega no final. Politicamente, o Aristóteles, ele criticava o Platão, porque ele falava assim, não tem como, porque o Platão ele falava o quê? Da soberania da inteligência, que o poder deveria ser dado àquele que era mais inteligente. O Aristóteles ele criticava esse autoritarismo porque ele falava assim, ó, a cidade é constituída de indivíduos diferentes, as pessoas são diferentes, então uma unidade da forma que ele queria era impossível de se conseguir. Criticava, né, a sufrocracia, que atribui o poder limitado aos mais sábios. Ele falava o seguinte, o que rege a vida do cidadão, o que rege a vida do ser humano, são as leis. A base da nossa vida são as leis. Né? E o que ele falava? O valor de um regime está ligado ao interesse dele, que deve ser o comum. Então, um governante, para ser bom, ele deveria partir do que fosse o interesse comum do povo. Tá? Um bom governo estaria baseado sobre o interesse comum a todos. Olha aqui para você ver. Ele falava o seguinte. São igualmente importantes a monarquia, governo de um homem só, a aristocracia, governo de um pequeno grupo, e a democracia moderada ou república, governo do povo. Qualquer um desses seria válido, desde que ele atendesse ao interesse da maioria da população. Defende um governo, uma república temperada, que é gerida por uma classe média, formada por indivíduos que ocupam uma posição entre os muito ricos e os muito pobres. Então, ele defendia um governo intermediário, né, uma classe média, indivíduos que estão entre os muito ricos e os muito pobres, um governo intermediário. Mas o que ele dizia preferencialmente? Ele dizia o seguinte, que é importante que o governo pense no bem-estar do povo. Independente da sua forma, um bom governo é o que pensa nos interesses do povo. No período helenístico, né,
foi um período em que houve uma integração muito grande entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Então, houve uma miscigenação da cultura grega com os povos que ela havia conquistado. Esse é para conhecimento, tá, gente? Fundação de várias escolas filosóficas. Então, estoicismo defendia a austeridade física e moral, baseada na resistência do homem aos sofrimentos e males do mundo. Então, o estoicismo ele falava o seguinte: você precisa de apanhar, né? Você tem que sofrer assédio moral, tem que ser humilhado, para então você resistir. Quanto mais você resiste, mais você conhece a verdade. É o estoicismo. O hedonismo de Epicuro defendia a ideia de que o ser humano deve buscar prazer da vida vinculado a uma conduta virtuosa. Então ele fala assim, o hedonismo de Epicuro, né? Você tem que procurar os prazeres da vida, o prazer da vida, mas a sua conduta tem que ser uma conduta virtuosa, você não pode desvirtuar. Por quê? Porque o prazer está vinculado ao bem e a dor representa o mal. Mas se o prazer ele não for virtuoso, aí ele vai se ligar à dor e ao mal. Tá? Então, o hedonismo de Epicuro, a ideia é que o ser humano então deve buscar o prazer da vida, mas ligado a uma conduta virtuosa. Prazer é bem e a dor representa o mal. E o pirronismo, né, do Pirro de Élida, nenhum conhecimento é seguro, tudo é incerto. É considerado como uma forma de ceticismo que professa a impossibilidade de se atingir a verdade absoluta. Então, o pirronismo do Pirro de Élida, ele falava o seguinte, tudo é incerto, nenhum conhecimento é fechado. Né? Você é um ceticismo mesmo. Você não tem uma verdade que seja absoluta. O que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Tudo é incerto. Não existe como se chegar a uma verdade única e absoluta. Então, do período helenístico, então, a gente falou de 3 escolas aqui, só recordando, 3 escolas filosóficas. O estoicismo, tá? Do Zentão lá. O o estoicismo defendia o quê? Austeridade física e moral. Quanto mais o homem resistisse aos males do mundo, ao sofrimento, mais ele chegaria perto do conhecimento, da verdade. O hedonismo do Epicuro, epicurismo, seria o seguinte, o ser humano ele tem que procurar o prazer da vida, o prazer na vida, mas ele tem que ser virtuoso, tá? Então ele não pode ir para uma vida mundana, ele teria que ser virtuoso. Para o epicurismo, né, para o hedonismo, o prazer é o bem e a dor é o mal. E o pirronismo do Pirro ele é considerado um ceticismo. Tudo é incerto, não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade acabada. Então, o que hoje é verdade, amanhã pode não ser mais. Então, não tem como você fechar uma verdade que seja absoluta. E, por fim, a ética na filosofia. A gente já falou de ética bastante, né? No outro mês. Então, a ética vem do grego, etikos, que quer dizer costumes, comportamento. É uma parte da filosofia que busca refletir sobre o comportamento humano, sob o ponto de vista das noções de bem e de mal, de justo e de injusto. Né? Que é o que a ética faz, ela reflete sobre o comportamento do ser humano nessa dualidade, bem, mal, justo, injusto, correto, incorreto. Né? E ela tem um duplo objetivo, elaborar princípios da vida, capaz de orientar o homem para uma ação moralmente correta. Então, ela vai criar princípios de maneira que o homem seja conduzido a uma vida correta, a uma vida honesta. E refletir sobre os sistemas morais elaborados pelo homem. Por que refletir sobre os sistemas morais? Porque o homem cria as leis para ele próprio seguir. Então, é uma coisa que tem que ser constantemente repensada e revisada. Certo? Encerramos aqui a aula 2, tá, pessoal? E espero que vocês façam bom uso. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Podem mandar. E eu vou disponibilizar o link para vocês nos grupos. Bom dia!